vamos encerrar a nossa série do Pai Nosso e vamos estar olhando para o Pai da vitória, e o Pai que dá vitória nas batalhas espirituais, e olharmos para aquilo que o Senhor Deus fez. E eu tenho certeza que assim como hoje estou completando 6 aninhos, né, mas temos mais vitórias para contabilizar do que derrotas, porque o Deus, o Espírito do Senhor que habita em nós, é um Espírito de vitória, e o Espírito do Senhor que habita na sua igreja, no seu povo, nos seus filhos, ele faz nos olhar para frente e rompermos em fé. E o desafio do Senhor em nossas vidas é que nós estejamos vivendo hoje, crendo no amanhã, vivendo hoje na esperança de que Ele fará coisas ainda muito maiores, coisas sobrenaturais, porque Ele é Deus, Ele é poder, e Ele age em nós e através de nós, de acordo com o seu querer. Portanto, Ele nos dá vitórias, Ele vem sobre nós, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre estas batalhas que vivemos como cristãos nesse mundo, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Você crê que Jesus vai voltar? Amém. E Ele pode voltar ainda hoje. Os jovens não vão viajar, papai. Mas Ele pode voltar depois da viagem dos jovens. Ele pode voltar daqui a 30 dias, pode voltar nesse ano de 2024, ou pode voltar daqui a 5 anos, 10 anos. Mas eu e você temos que estar com a nossa malinha pronta. Temos que estar prontos para quando Jesus voltar, entendermos que é o sinal de sua volta. E uma das características daquele que está pronto para a volta de Jesus, mesmo que tenha coisas na sua vida a serem transformadas, assim como eu, é identificarmos as batalhas que nós vivemos. Desde o Éden, nós costumamos dar desculpas para as nossas batalhas. Então, por exemplo, quando Deus pergunta a Adão onde ele estava escondido, ele diz: olha, o Senhor não soube fazer boa escolha, o Senhor escolheu uma mulher ruim para mim, ela me fez pecar. Quando ele vai falar com Eva, Eva diz: olha, esse negócio de criar animais aqui, o Senhor não soube criar, e teve uma serpente que veio e me fez pecar. E da serpente ele nem perguntou, porque já sabia o que acontecia, né? Há em nós esse desejo de encontrar razão para os nossos erros, as nossas falhas. O correto seria olhar para nós mesmos e dizer: realmente, eu falhei, realmente eu errei, realmente eu preciso corrigir isso. Então este texto do Pai Nosso, que já vimos desde o início, que é um relacionamento de pai, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que zela, é aquele também que me livra das tentações. Vamos recitar juntos mais uma vez, do versículo 9 ao versículo 13, o texto da oração do Pai Nosso. Vamos fazer juntos, me ajudem nisso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero reforçar o versículo 13 que diz... vamos repetir comigo o versículo 13? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Pai Celeste, Ele nos dá vitórias nas tentações. Eu gostaria de encerrar hoje a nossa série de estudos sobre o Pai Nosso, trazendo-nos o entendimento de como se manifesta a tentação, quais as dimensões dessa tentação e como é que se manifesta o mal. E às vezes a gente tem o costume ou o hábito de entender que tudo aquilo que é mal, é ruim, vem de Satanás. E acabamos colocando culpa nele que ele não tem, né? Às vezes a gente designa ele algumas ações e práticas que não vêm dele. E eu gostaria de pensar em 3 dimensões dessa ação da tentação em nossas vidas.
A primeira manifestação dessa tentação são as tentações feitas do próprio diabo. O próprio Satanás, ele se manifesta, ele vem sobre nós. A oração do Pai Nosso diz, olha, não nos deixes cair em tentação. Se eu estou orando a Deus e pedindo que o Senhor Deus não me deixe cair em tentação, é porque existem situações que eu me encontro como se eu fosse uma marionete, né? A irmã Cristina, quarta-feira, esteve dizendo sobre isso. É o que é a marionete, é esse boneco que fica sob um controle humano. Então alguém controla, alguém dá o comando. E quando nós não estamos focados naquilo que nós devemos estar focados, então o inimigo toma conta do nosso coração e ele faz com que a gente caia em tentações. O versículo 13 diz, não nos deixes cair em tentação. A minha oração e a sua é exatamente não cairmos em tentação. E quando eu faço essa oração, eu estou dizendo, Senhor, eu me conheço. Eu sei que eu escorrego mais nessa área. Acho que você também se conhece um pouquinho, não é? Qual é a área que você é mais vulnerável? Área de relacionamentos? Área financeira? No trabalho? Às vezes nos negócios? Qual é a área que você é mais vulnerável? É nessa área que o inimigo vai pegar você. Às vezes nós somos autossuficientes e a gente abre algumas brechas para que o inimigo nos use e ele vai mexendo com a gente. E às vezes achamos que estamos debaixo da direção de Deus. E quando é que não estamos? Quando não conseguimos orar e dizer isso. Senhor, não me deixe cair em tentação. A palavra de Deus aqui fala, pelo menos eu seleciono aqui 3 exemplos em que Satanás tentou. Um dos clássicos e todos nós conhecemos é quando ele tenta Jesus. Ele leva Jesus, depois que ele estava 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, ele estava com fome, e Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então Satanás tentou o lado humano de Jesus. E se Satanás tentou Jesus, tentando derrubá-lo no lado humano, o que vocês acham que ele faz comigo e com você? Ele vai tentar pegar aquela parte humana nossa que está mais vulnerável, que nós ainda não entregamos 100% para Deus. Então ele pergunta a Jesus, ele tenta Jesus no seu poder, por exemplo, ele diz, olha, se tu és o Cristo, ele põe uma dúvida na mente de Jesus, então se tu és o Cristo, você vai mandar, você vai pular daqui, e os teus anjos vão pegar você. Ele tenta Jesus na sua fome, olha, se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. E tenha certeza, aqueles que estão no desafio do jejum vão ser tentados a quebrar o jejum e depois ficar com aquela consciência, puxa, eu não fui fiel, eu quebrei o jejum. Depois ele tenta até na sua própria autoridade. E aí o próprio Senhor Jesus, no final, ele diz, olha aqui, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto, então saia daqui. E Satanás se bateu em retirada. A gente tem o exemplo de Pedro. Lembram aquela quando Jesus estava falando com seus discípulos que ele iria para a cruz, que ele iria morrer, que ele iria se entregar e ser crucificado? Então Pedro, não, Senhor, nem que eu vá no teu lugar, né? Tu não vais morrer. E aí o Senhor Deus o repreende, o Senhor Jesus repreende a Pedro. Quando ele está falando a respeito do tempo em que ele estaria aqui e como ele estaria fazendo o seu ministério. Então Jesus disse para Pedro, olha, para trás de mim, Satanás. O Senhor Jesus não estava falando que Pedro era Satanás. O Senhor Jesus estava dizendo que a postura de Pedro, a palavra de Pedro, aquilo que ele estava dizendo com relação à ida de Cristo Jesus à cruz, não vinha de Deus. E por fim, um outro exemplo que eu pego aqui é o que está lá em Atos capítulo 5, versículo 3. O texto aqui diz que aquela igreja estava vivendo um crescimento tão especial, tão gostoso.
e aqueles irmãos estavam levantando ofertas para aquela igreja, parecido com aqui, com a gente, os jovens, a igreja ajudando, a cantina daqui, dali. E aí um casal muito querido da igreja diz: olha, nós também vamos ajudar numa oferta, nós vamos vender uma propriedade e vamos entregar o dízimo dessa propriedade. Eles haviam feito um pacto, um voto, e vendem a propriedade. Vamos entender que eles vendessem a propriedade por 500 mil, e aí então chega o momento de entregar a oferta. Eles acharam muito dinheiro para entregar para a igreja. E agora não vai dar certo não. Quando eles oram pedindo para vender, Deus abençoa e vendem. O valor da venda foi altíssimo. Na hora de devolver o dízimo que tinha sido o pacto feito, eles vão dar só metade. E aí quando eles chegam na igreja, lá estava Pedro e diz: olha, primeiro vai a esposa, ela cai durinha ali, morta. E depois vem o marido, Ananias. Aí Pedro diz: olha aqui, Ananias, aqui estão os pés daqueles que acabaram de levar o corpo da tua esposa e vão levar o teu também. E ele cai morto ali. Cair na tentação de Satanás é nos entregarmos a um brinquedo perigoso. Porque a gente cede àquilo que a gente sabe que não agrada a Deus. Então, quando nós fazemos esta oração do Pai Nosso e dizemos: livra-nos de cair na tentação, eu estou dizendo: Deus, eu te amo tanto, eu quero tanto andar contigo, que eu peço em nome do Senhor, me livre de cair na tentação. E a palavra de Deus nos diz que a tentação não vem do Senhor, mas é Satanás, e com a tentação Deus nos dá o escape. Então nós precisamos estar atentos a esses sinais de Deus, para não cairmos e depois dizer: a carne é fraca. E era isso que estava acontecendo aqui, nesses exemplos, com exceção do exemplo de Jesus, que consegue colocar o inimigo em retirada. Pedro se deixou levar por Satanás. Ananias e Safira também se deixaram levar pela sedução de Satanás. Será que eu e você temos sido fortes, fiéis, comprometidos com o Senhor para não cairmos na sedução da tentação do inimigo? O que é que vem à nossa mente quando nós estamos agora aqui conversando sobre esse tema? Você tem dado ouvidos a alguma sedução do diabo? Você tem permitido que o inimigo tome conta do teu coração em alguma área? Você tem vivido duas vidas? Isto é, você tem ora estado com o Senhor e ora brincado com o inimigo? Quando nós fazemos essa oração, nós estamos entendendo: Senhor, eu sei que a tentação vem, mas livra-me, livra-me, eu não quero cair nela. Livra-me, faça ver o teu livramento. Segundo, a tentação contra a carne. E a carne não é a picanha, não é a alcatra, aquele churrasquinho maravilhoso, assim, né? Não é essa. A carne é a minha carne, são os meus desejos. E aqui é coisa interessante, porque há pessoas que querem andar com o Senhor, que querem se entregar ao Senhor, mas guardam segredinhos no seu coração como se o Senhor não conhecesse. Guardam e põem embaixo do tapete coisas que não querem render ao Senhor, coisas que não querem deixar o Senhor curar, libertar. Então a carne vem, e no texto de 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 10 e 11, o texto aqui tem uma palavra muito específica aqui a respeito disso. O texto diz o seguinte, vamos ler junto comigo? Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor. Por quê? Aí vem o versículo seguinte: a fim, vamos ler juntos com força? A fim de que não desse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha aqui.
Então eu e você sabemos as intenções do inimigo. A gente sabe que ele vem matar nossa alegria, matar a nossa unidade, o nosso amor. Ele vem roubar a nossa esperança, ele vem roubar a nossa paz, ele vem destruir a unidade, ele vem destruir o amor. Sim, é isso que ele quer. E o texto aqui está dizendo, eu acho muito interessante esse texto, porque Paulo diz, olha, se é que tem alguma coisa para perdoar, vamos perdoar, e diz, olha, eu devo a alguém, vem para mim que eu quero perdoar. Eu acho interessante esse texto. Por quê? Porque Paulo está dizendo, eu não quero deixar brecha, eu não quero que o inimigo tenha em mim qualquer brecha para me acusar. Então, a tentação da carne é aquilo que está em nós e que nós não queremos ceder, é aquilo que está na minha alma, na minha mente, no meu coração, e eu não quero abrir mão daquilo. A tentação da carne é aquilo pelo qual eu estou sempre criando justificativa. A tentação da carne é aquilo pelo qual eu sempre digo, mas o que tem? Todo mundo faz. Mas o que tem? É só um pouquinho. Mas o que tem? Foi só um dia. Mas o que tem? Essas justificativas são pecados da carne ao qual nós caímos na tentação. E às vezes nós nos vemos presos a nós mesmos, porque nós mesmos nos acusamos. E é interessante porque há um outro texto em Tiago capítulo 1, versículo 13 e 15, a respeito da tentação ligada à carnalidade. Vamos ler juntos comigo, irmãos? Estão comigo? Como diz o irmão Valmir, estão comigo? Então vamos ler juntos, vamos lá. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado e a ninguém é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arma e seduzido. Então, versículo 15, olha o que acontece, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Sabe o que acontece com a tentação da carne? É aquele negocinho que eu gosto de ver. É aquele negocinho que eu gosto de ficar mais uma horinha, mais uns minutinhos. Já estou acabando, está indo, estou terminando. E eu estou ali. Eu estou gostando daquele negócio ali, eu sei que eu tenho que sair dali, ou daquele lugar, ou com aquelas pessoas, e estou gostando de estar ali. Enquanto eu estou naquele negócio, ele está me engravidando. Aí eu não tenho mais jeito, o bebê nasceu. E é um bebê da morte, porque é o pecado. E há pessoas que tentam justificar dizendo assim, a carne é fraca. A carne só vai ser fraca se eu der vazão a ela. Mas eu tenho como fugir. Eu não tenho que estar ali. Eu não preciso estar com aquelas pessoas. Ou eu não preciso ir lá naquele lugar. Eu sempre uso uma experiência aqui que é da questão financeira. Se eu não tenho dinheiro, por que eu vou lá? Por que eu vou ficar namorando aquelas promoções? Aquele negócio que diz, olha, compre hoje e pague só o ano que vem. Oh, maravilha, não é isso? Ou o carnezinho, não é assim? Se eu não consigo controlar o meu dia a dia, por que eu vou lá, na minha finança? Ou então, se eu tenho um gênio esquentado, por que eu vou me meter numa encrenca? Eu vou sair no braço com alguém, então é melhor sair de perto, não vou lá, não chego lá, fico na oração. E por aí tantas outras coisas. Se eu não consigo me controlar com o meu tempo, se eu não consigo controlar com a comida, então eu não posso me deleitar, dar tempo àquelas coisas, porque eu vou engravidar do pecado. E quando o pecado nasce, vem cheiro, vem gosto de morte. E aí é muito ruim, porque a gente tem que confessar, se arrepender. Gosto de entender o pecado como uma espiral de desejos. A tentação é assim, é esse espiral que vai me ilhando, me envolvendo, e eu de repente estou toda envolvida
naquela lã, como um gatinho que começa a brincar com o novelo, e daí a pouco ele está todo enrolado, que ele não consegue se livrar. Olhando de novo para Tiago, os versículos 14 e 15, ele diz que eu caio no pecado do meu desejo. Então isso aqui não é de Satanás. Eu me deixo seduzir por eu mesma. E aí, Tiago capítulo 4, versículo 1, ele diz, de onde vêm as guerras? Então, se nós olharmos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós vamos ver um desejo hedônico de um líder de uma nação, um desejo narcísico de um líder de uma nação, faz com que leve uma nação inteira a guerrear contra outra. São maus desejos. Então é por isso que o texto diz, de onde é que vêm as guerras? Sim, as contendas, de onde elas vêm? Então na sequência, elas não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Nós temos desejos dentro de nós. E quando nós damos vazão a esses desejos, nós pecamos. É como um ratinho que cai na ratoeira. Ele é apaixonado pelo queijo. O cheirinho está ali. E ele vem. Mas ali tem uma emboscada traiçoeira. E ele vai ali naquele queijinho. Ele não consegue nem degustar aquilo ali. Ele é pego por aquela armadilha. Mas ainda continuando em Tiago, nós vimos o capítulo 4, versículo 1. Olha o versículo 2 ao 4. Vamos ler comigo? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Por quê? Pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Aí ele continua, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. O que ele quer dizer? Duas coisas importantes aqui. Primeiro, esses desejos que me fazem guerrear. Por que existe tanta separação de casais? Por que existem tantos filhos que abandonam os pais? Por que existem tanta divisão, tanta intriga, tanta briga? Porque cada um tem os seus desejos, são egoístas e começam a guerrear e a batalhar por si próprio. Eu sou desse, eu sou daquele, o meu partido é dessa cor e o seu dessa cor, a gente não está junto e brigam, e a separação. Em vez de tentarmos buscar a unidade, em vez de tentarmos viver em comunhão. Então por isso que o desejo de um que é egoísta não pode ser atendido por Deus, porque o desejo do outro também é egoísta. E ele diz, pedis e não tendes, porque pedis mal. E aí ele volta a dizer que se nós buscarmos de acordo com os nossos prazeres, ele nos chama de adúlteros. Nós adulteramos contra o próprio Deus, porque eu estou cedendo aos desejos da minha carne. Mateus capítulo 26, versículo 41, vem então o desafio de Deus para eu vencer os desejos da minha carne. Você quer vencer esses desejos da carne como eu? Aqui só alguns, que bom, alguns comigo, né? Deixa eu fazer a pergunta de novo, acho que não me fiz entender. Você quer vencer os desejos da carne assim também como eu quero vencer os meus? Então vamos ler juntos Mateus 26, 41. Então qual é o desafio de Deus para mim e para você? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito, mas... Então, por que nós temos a semana de oração e jejum? Para mortificar a carne. O jejum mortifica a carne. Mas nós não oramos só nessa semana. Essa igreja ora pelo menos 4 vezes na semana, durante todo o mês. Mas o jejum é aquele momento de mortificarmos a carne, de sacrificarmos os nossos desejos, de colocar os nossos desejos aos pés de Cristo e dizer: Senhor, quebrante a minha vida, transforme a minha vida, faça de mim uma nova mulher, um novo homem. Philip Keller diz o seguinte, que o conflito que nós vivemos, ele é essencialmente uma luta com Satanás.
Não é simplesmente uma questão de lutar com o pecado ou o ego. O fato é que somos tentados por Satanás por meio de nosso ego e sua inclinação natural por pecar. Quando nós pecamos no Éden, a nossa psique, o nosso ego, ele gostou de desobedecer, de fazer aquilo que não deve fazer. Então, quando nós estamos diante da tentação, é que o inimigo está servindo um cardápio daquele ao qual eu quero me livrar. Então, quando eu estou na luta contra a tentação, eu estou na luta contra o meu ego. O apóstolo Paulo diz que ele mortifica a sua carne todos os dias, porque aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Aquilo que ele não queria fazer, era o que ele queria fazer, era o que ele fazia. Assim como o apóstolo Paulo, eu e você precisamos aprender a lição de vencermos as lutas da nossa própria carne, porque ela se manifesta em nós como uma opressão, por exemplo. O inimigo nos oprime, coloca lembranças e memórias em nossa cabeça, e ele faz com que a gente viva essa opressão. E muitas vezes, quando a gente encontra alguém opresso, a gente até pode dizer, olha, fulano está endemoniado. Ali não tem nada de demônio, ali tem uma luta contra a carne e o espírito, para se libertar de algo. É a opressão. Quando a gente olha para o desafio da vida cristã, nós encontramos em Jesus, aquele que recebeu de Deus o poder do Espírito Santo para nos curar, nos libertar e tirar daquele que está oprimido toda a opressão de Satanás. Por isso, Atos capítulo 10, versículo 38, faz nos lembrar e olhar para nós mesmos, que podemos em Cristo Jesus viver essa liberdade. Por quê? Porque o Pai nosso, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele nos liberta de qualquer demonização. Ele nos liberta de qualquer ação demoníaca. Ele nos liberta de qualquer opressão do inimigo. Ele liberta aquele que vive cativo e opresso. Ele liberta aquele que na sua alma é uma habitação de Satanás. E ele passa a fazer morada. E onde o Espírito Santo de Deus habita, o inimigo tem que sair. Ainda em Tiago capítulo 4, o versículo 6 e o versículo 7, olha que coisa especial, vamos ler juntos aqui? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus, mas, portanto, resistam e Ele, aleluias, amém. Então resistir ao inimigo é uma das formas de nós estarmos vivendo em liberdade, não ceder. Sem submissão a Jesus não há libertação, sem submissão ao reinado de Jesus não há vida. Venha o teu reino sobre nós. Sim, somente quando nós nos submetemos à autoridade de Cristo Jesus, nós vivemos libertos de todo mal. Ele é quem nos defende, Ele é aquele que vem sobre nós. Somente quando vivemos em total submissão, o reinado de Cristo Jesus, o reinado de Deus vem sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho. O texto da oração do Pai Nosso, ainda no versículo 13, a parte B diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Venha sobre nós o teu reino, que o teu poder desça sobre nós, que o teu poder transforme a minha vida, a minha casa, meu relacionamento conjugal, meu trabalho. Venha o teu reino sobre nós. Esta oração do Pai Nosso leva a mim e a você a buscarmos essa submissão, essa intimidade a Deus. E ela me consente, ela vem sobre mim com a liberdade do poder sobre o mal. E dá sobre mim essa palavra de autoridade, sobre você, essa palavra de autoridade. Então você pode repreender o inimigo da tua vida. O pecador que foi perdoado dos seus pecados do passado, deseja, anseia ser liberto da tirania do pecado na sua vida. Aleluias. Quando nós olhamos para esses desejos da carne, o pecado, o ego,
Satanás e a ação do inimigo e os meus desejos, eles é como se um desejasse o outro. Eu quero aquilo, eu quero aquilo. E a gente acaba tendo mais lutas. Por quê? Porque aquilo que o inimigo me tenta fazer parece que é mais apetitoso do que andar com o Senhor. Estar num tempo de oração, estar lendo a Bíblia, estar num pequeno grupo, estar num grupo de relacionamento discipulador, parece que é mais difícil do que estar fazendo aquilo que o meu ego, o meu desejo quer. Há uma história de um empresário que ele precisava contratar alguns motoristas. E ele tinha uma frota de caminhões e ele fez uma entrevista. E nessa entrevista, alguns foram sendo selecionados e por fim ficaram 3. Os seus caminhões iam passar por uma área como se estivesse vindo ali na Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina, que é um negócio assim muito íngreme, muito sinuoso. E então ele perguntou, como é que você faria esse trajeto? Um deles diz, olha, eu sei tanto dirigir em estrada íngreme que eu passo com as rodas do caminhão assim, bem próximo, mas eu mantenho firme o caminhão e ele não derrapa. Vem o segundo caminhão, aí o patrão estava na entrevista e disse, puxa, você sabe dirigir. Vem o segundo e disse, olha, eu sei dirigir tão bem entre essas estradas sinuosas e cada curva, que uma das rodas do caminhão fica suspensa e a outra fica ali, olha, na beirada, mas o caminhão não cai. Aí o entrevistador disse, puxa, que experiência. E veio o terceiro e disse, eu faço de tudo para não chegar perto do precipício. Meus irmãos já sabem quem foi o contratado. A tentação é esse precipício. O ego é o meu desejo de fazer aquilo que eu não quero fazer, mas que eu gosto, que é bom. E eu preciso reconhecer que eu gosto daquilo. Mas a oração me diz, livra-me de cair. Então há o meu lado espiritual que deseja andar na presença do Senhor. Então quando nós fazemos uma semana de jejum e oração, eu estou dizendo, Senhor, mortifica minha carne, quebra o meu ego, porque eu quero viver na tua presença. Eu gostaria que nós estivéssemos baixando nossas cabeças, fechando os nossos olhos, buscarmos o Senhor em oração. Aqui algumas decisões que nós precisamos fazer para vencermos a tentação que vem de Satanás, a tentação que vem do meu ego, a tentação que vem do mundo, porque o mundo jaz no maligno. O Filho de Deus, o cristão, ele até assiste televisão, mas ele não assiste televisão como todo mundo. Ele navega na internet, mas ele não navega como todo mundo. Ele tem o seu celular, ele faz algumas pesquisas, ele anda na mídia, ele vai em alguns lugares, mas ele não vai como todo mundo. Porque a mente do cristão é de Cristo Jesus. Há aqui algumas áreas que você precisa decidir. Você decide vencer as tentações resistindo Satanás pelo poder de Deus. E aqui cada um tem tentações diferentes, mas a decisão é sua. Você crê que o Pai Nosso é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Senhor do Universo e Ele age com poder na sua vida, te livrando de todo mal e perigo? Você decide ser uma pessoa de oração. Talvez hoje você vai estar decidindo pela primeira vez participar da nossa semana de jejum e oração. Talvez você hoje vai dizer, olha, eu não sei nem se eu vou chegar até o fim, mas eu quero, o primeiro dia, quero fazer. Eu quero decidir viver pelo menos um dia em jejum, na presença do Senhor, orando, colocando minha vida diante do Senhor. Talvez essa é a decisão que você vai fazer aqui hoje. Você decide ter um relacionamento discipulador. Talvez aqui você vai procurar ali um irmão
Valmir, a irmã Celeste, vai dizer: olha, eu quero estar junto com vocês. Eu não sei bem como fazer isso, mas eu decido que pelo menos esse ano eu vou experimentar relacionamento discipulador com alguém. Então eu quero te desafiar a tomar uma decisão aqui agora. Talvez a decisão de vencer a tentação. Talvez a decisão de abrir o seu coração e deixar que Deus te tome por inteiro. Aquilo que você gosta de fazer, mas que não deve mais fazer. Talvez a decisão de ter um relacionamento de intimidade com Deus e viver o sobrenatural do Senhor. Talvez você possa decidir viver algo de Deus na sua vida, que possa curar a tua alma, te libertar do teu ego, dos teus desejos. Você que tem que decidir. E enquanto nós aqui cantamos, se você estiver tomando essa decisão, eu quero desafiar você a vir aqui à frente. E nós vamos encerrar esse tempo de culto, orando juntos. Se você está sendo desafiado por Deus a tomar a decisão nesta semana de jejum, estar mais em compromisso, em intimidade com o Senhor, então vem aqui à frente também. E nós vamos orar juntos, encerrando o nosso tempo.